Muitos sentem dentro de si que algo está para acontecer, mas na verdade já está acontecendo. Desencarnar agora, neste momento, com falhas e questões a serem resolvidas que foram programadas para serem resolvidas nesta encarnação. É o ingresso para ir para planetas inferiores e primitivos. Nós sabemos que nesta época de transição tudo está se intensificando cada vez mais. Seres estão reencarnando aqui na Terra para ajudar o coletivo a se iluminar desta condição limitada na qual a humanidade ainda se encontra por eras incontáveis. O homem carrega em si uma grande bagagem milenar de outras vidas. Então, caro ouvinte, conheça a ti mesmo profundamente e saberá o motivo das situações que se apresentam no jogo da vida atual. Aqueles que entenderam a capacidade de criarem a própria realidade conduzem o jogo da vida da melhor forma possível, tendo a plena compreensão do que aquilo que elas têm dentro de si é o reflexo que elas terão externamente. Todos devem estar cientes do empenho positivo a ser cultivado em seus espíritos. Se desejam a luz mais brilhante que o sol, devem passar com denodo resiliência e força de vontade pela noite sombria, que nem mesmo pode ser iluminada pela lua. É neste momento que vocês observam que nada externo a vocês pode auxiliá-los. Este é o período do desenvolvimento do seu poder de luz para iluminar o sinistro caminho. Após o empenho e dedicação, vocês analisarão no crepúsculo o nascer do sol e identificarão a sintonia com o astro-rei, mas que só foi possível por permitirem o nascer do sol dentro de seus corações. Assim é a jornada interna, onde o que está dentro é igual ao que está fora e não o contrário. As criações em outros níveis da existência, meus irmãos, partem somente do impulso da consciência que manipula os elétrons para que eles se apresentem com aquilo que vocês desejam obter. Acima do tempo, sendo esta uma condição terrena, o objeto se manifesta instantaneamente. Aqui nós podemos observar, nesta dimensão de matéria densa, que as coisas também são uma parte da nossa consciência, mas que através de uma densidade na qual nossos corpos estão submetidos, não temos a capacidade de manipular a matéria com a mesma eficiência da qual nós temos em outros planos da existência, como no plano mental, por exemplo. Muitos não são familiarizados com a projeção e nem mesmo podem entender em totalidade os fatos que estão ocorrendo no astral. Mas eu digo, não é tão necessário assim observarmos as situações de uma forma concreta e objetiva. Podemos analisar estas situações como o efeito da causa, segundo a atitude dos encarnados que estão aqui, já que os espíritos vos dirigem. Podemos analisar a atitude de determinados líderes de acordo com suas gestões, seja em qual área eles operam, no meio religioso, no meio político, entre outras áreas, de acordo com as suas decisões e atitudes morais. Principalmente, podemos analisar quais são os espíritos que estão dirigindo eles. E esta análise não deve ser feita com um olhar de julgamento, pois esta é uma atitude das trevas, mas sim com um olhar impassivo, analisando somente qual é a atitude das pessoas que estão karmicamente entrelaçadas conosco em relação ao coletivo. Devido a esta forte movimentação da luz, mediante a questões do desenvolvimento planetário, os seres das trevas que não desejam elevar-se acima destas condições limitadas na qual eles se encontram, fazem de tudo para manipular aqueles que estão
em sintonia com os seus ideais. Isto ocorreu e está ocorrendo agora com mais intensidade, principalmente devido a esta mudança que a Terra está inserida, uma mudança de frequência e elevação. Se os seres das trevas que sintonizam no mal e não conseguem sentir o amor fraternal, naturalmente eles impedirão com todas as garras que a luz se perpetue sobre este orbe. Mas esta é uma decisão do alto. O que eles podem fazer é simplesmente atrasar isso, porque em grande parte das conclusões e da instalação total da luz aqui neste orbe é uma decisão também da humanidade. Então esses seres estão de todas as formas utilizando de gatilhos mentais, despertando situações já adormecidas no inconsciente de determinados indivíduos para que eles retornem às atitudes da qual eles já se livraram há muito tempo. Utilizam também de métodos hipnóticos, hipnossugestivos, no período onde o corpo físico do indivíduo está repousando e ele receba uma intensa carga de induções mentais para que ele acorde e tome determinada atitude, tome um determinado rumo. A forma que eles possuem de acessar aqueles despertos que não estão recebendo ataques de forma direta desses indivíduos é manipular aqueles que estão próximos, ao redor, para tentar desestabilizar esta pessoa, seja em nível emocional ou em outras atitudes, para que essa pessoa saia da sua estabilidade e possa baixar a sua frequência. Por isso, é muito importante você entender o que está acontecendo ao seu redor, porque muitas das vezes você não olhou com um olhar analítico perante a sua situação, perante os fatos que estão decorrendo na sua vida. É necessário que você se sintonize a Deus, peça direcionamento ao alto para lidar com as situações que estão ocorrendo em sua vida. Os seres da luz, diferente dos seres das trevas, só podem atuar na nossa realidade quando, através de uma intenção nossa, pedimos a eles que nos ajudem. Sem a oração e o pedido de ajuda, muitas vezes eles não intercedem por entenderem justamente que é um desejo nosso e, de fato, nós estamos naquela situação, não pedimos ajuda, então é um desejo nosso permanecer naquela situação. Os espíritos do mal, independente disso, eles atuam quando encontram a sintonia ou a brecha, como muitos dizem. Sintonia é uma lei do universo e se aplica tanto para o mal quanto para o bem, tanto para o positivo quanto para o negativo, não importa. Se você faz orações e meditações e continua com a sua atitude ainda não resolvida em totalidade, mesmo assim você ainda sintonizará com esferas inferiores, mesmo que você ore uma parte do seu dia ou medite, ou os dois. A mudança deve ser real e total, uma mudança total para que os seres possam ir embora e parem de atuar no nosso círculo nos prejudicando. Eles podem até tentar nos prejudicar, mas eles não terão a abertura que tinham anteriormente, pois estaremos protegidos de acordo com a nossa reforma interior. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas na Terra existe algo chamado magnetosfera e cinturões de Van Allen. Quando determinadas partículas atingem a Terra, o campo magnético reflete a maior parte dessas partículas de volta para o espaço, protegendo o nosso planeta. Esta é também uma condição que pode ser empreendida no nosso corpo físico, já que nós também temos nosso campo eletromagnético. Mas se nós temos uma atitude negativa na vida, simplesmente
nossa proteção natural, ela não existirá com tanta ênfase, mas se ao contrário, nós reconhecemos o nosso poder interior e criamos, através da mente, todos os dias um cinturão eletrônico ao nosso redor, imaginando um círculo de luz bem luminoso nos envolvendo constantemente. Naturalmente, nós teremos esse campo de proteção semelhante ao que a própria Terra possui. Saint Germain, no livro de Ouro, nos diz assim: o cinto etérico ao redor da cidade de Ouro é impenetrável, bem mais do que uma muralha de aço de muitos metros. Os grandes círculos eletrônicos circundam naturalmente toda a criação, desde a divindade até o indivíduo. O ser humano que tem suficiente compreensão do princípio ativo de seu ser divino pode rodear-se de um cinturão ou círculo eletrônico. Nos primórdios da individualização do ser humano, ele estava naturalmente rodeado por este círculo mágico. Assim, em menor escala, pode o indivíduo com suficiente compreensão do princípio ativo do Deus interno rodear-se de um cinto ou círculo eletrônico a que pode imprimir a qualidade que preferir, mas ai daquele que o qualificar descritivamente. Quem for bastante temerário para fazê-lo, verá esse cinto de força eletrônico fechar-se sobre sua própria forma exterior, que será consumida. Mas aqueles que o constroem e o qualificam com o poderoso amor de Deus e poder construtivo, viverão um mundo inatingido pela ignorância da humanidade. É chegado o período cósmico em que aqueles que alcançaram um certo grau de compreensão devem criar, aplicar e usar esse maravilhoso cinto eletrônico. E assim concluiu o mestre Saint Germain. E se você sente no seu íntimo o desejo de entender mais sobre essas leis que regem o universo, você pode estar acessando o Co-Criador Consciente. No link da descrição, nós temos ensinamentos práticos e teóricos na utilização destas leis. E a você eu desejo um ótimo dia. Até o próximo vídeo.